E a gente só tem uma pessoa que abençoa, protege e dá força para a gente estar nesse movimento, que é Deus. E é esse Deus que nós acreditamos que vai fortalecer o movimento e vai fazer com que sejamos aguerridos e vitoriosos. Doutor Policarpo, acalma o coração dessa categoria de professores. Boa tarde, professores, professoras. Olha só, a gente tem recebido muita denúncia em relação às ameaças, às atuações dentro das escolas, principalmente em relação às pessoas que estão em estágio probatório. Eles têm falado muito que está em estágio probatório será mal avaliado. Tá? A avaliação funcional do servidor, ele não pode ter como ponto negativo a adesão à greve. A adesão à greve é um exercício de um direito constitucional e que está sendo exercido pelos professores. A avaliação funcional tem que levar em conta unicamente o desempenho do professor em sala de aula. A adesão à greve, a adesão ao movimento paredista não tem nada a ver com a avaliação funcional. O professor, o servidor público em geral, não pode sofrer qualquer penalização por aderir a qualquer movimento paredista. Então, nós estaremos acompanhando e aguardando as avaliações funcionais. Qualquer servidor que for penalizado, nós entraremos com as devidas representações contra os gestores das escolas. Os gestores das escolas, eles têm que começar a respeitar o professor. Vamos acabar com esse negócio de gestor de escola, mandar e desmandar em escola. Isso tem que acabar. Agora, para que a gente tome as providências, a gente precisa que o professor leve as representações e as denúncias ao sindicato. O que nós temos acompanhado até então são professores reclamando, mas não estão formalizando a denúncia. As denúncias contra os gestores de escolas precisam ser formalizadas. O professor que se sentir coagido e ameaçado tem que formalizar a denúncia no sindicato e convidar dois companheiros de escola para testemunhar. O professor não pode ter medo de testemunhar contra gestores. Isso a gente tem percebido várias situações antes dessa greve de gestores ameaçando professores. Quando a gente pede para o professor fazer a denúncia, ele diz: mas Antônio Carlos, eu não tenho testemunha. Eu digo: professor, o senhor não tem um amigo seu que possa testemunhar, todo mundo tem medo de gestor. E é por isso que eles estão ameaçando vocês. Nós temos que mudar essa situação de professor ter medo de gestor. Gestor é cargo comissionado, senhores e senhoras. Vocês são efetivos, vocês são servidores que têm que impor o respeito dentro da escola. Os gestores só estão tendo essa liberdade em ameaçar e coagir vocês porque eles estão numa zona de conforto. Nunca foram representados por um único professor. Vocês precisam começar a formalizar denúncias contra os gestores de escola. E o sindicato encaminha as denúncias ao Ministério Público, à CEMED, onde for um órgão competente para ser apreciado. Ok? Esse é um ponto. Situações que podem confirmar. Essa é uma questão difícil. As provas, o professor Antônio está perguntando, porque eles são covardes. Eles nunca conseguem, eles não têm coragem de colocar ameaça por escrito, porque eles sabem que isso é proibido, mas eles mandam mensagem para o seu telefone. Tá? Mensagens de celulares estão utilizando muito para coagir o professor. Guarde a mensagem do celular, que esta é uma prova material. Uma prova material que pode ser utilizada no processo. As outras provas são provas testemunhais, que às vezes a ameaça acontece só de forma verbal. E nunca fique só com o gestor dentro da sala dele. Sempre leve o colega. Porque quando eles pegam o professor sozinho, eles fazem o que eles querem e depois dizem que não aconteceu. Não entre na sala de gestor só. Nós estamos em conflito com a administração pública. Nós estamos em litígio com a administração pública. Não sejam bobos, não sejam inocentes. Eles vão continuar utilizando os meios dos meios que eles têm à disposição para coagir o professor. O professor tem que se manter consciente e alerta, seja fazendo piquete na sua escola, seja visitando sua escola, seja visitando associações de comunidades
do bairro que sua escola funciona. Não existe isso, isso é invenção. Tá? Isso é invenção. O estágio probatório ele foi criado por uma lei infraconstitucional. Tá? É uma lei ordinária, assim como a nossa lei municipal, uma lei ordinária municipal. O direito de greve está estabelecido na Constituição Federal. Tá? Nós estamos exercendo um direito de greve. Um direito de greve que é dado a todos os trabalhadores. Então não tem que comparar essa questão de estágio previsto em lei infraconstitucional com o direito constitucional previsto em nossa Carta Magna, ok? Todas essas argumentações de gestores são argumentações para fragilizar o movimento, imprimir o medo na categoria, mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos ter confiança e esse movimento só vai ser vitorioso se nós não tivermos a luta na rua. O professor não pode retornar para dentro da sala de aula enquanto o município não começar a negociar e a garantir o direito que nós estamos solicitando. A questão da ilegalidade, nós tivemos ontem, eu e a Elizabeth, no gabinete do desembargador Guerreiro. Ele se manifestou surpreso quando nós dissemos a ele que a Procuradoria tinha mentido no processo e não tinha juntado documento nenhum. Em função disso, nós passamos cerca de 20 minutos com o desembargador explicando a situação do movimento, explicando como a ação foi ajuizada, por que a PGM não juntou os documentos que já existiam. Ele, na mesma hora, chamou a assessoria dele, a assessoria jurídica do gabinete dele e disse: reexaminem esse processo como todo. Vejam as provas que o sindicato disse que juntou e eu não vou ter nenhum problema em rever minha decisão, caso esteja comprovado que a categoria deflagrou o movimento de forma lícita. Nós dissemos, o edital de convocação está no processo, doutor. A publicação comunicando à população está no processo, doutor. Os ofícios que eles disseram que se tratava de negociação, são ofícios que só diziam: estamos vendo a possibilidade, nos comprometemos a fazer, mas nada é efetivo. E isso não pode ser tido como negociação. Então o movimento foi deflagrado porque não tinha negociação nenhuma. Nós convocamos a categoria como é previsto no edital e nós comunicamos à população através do jornal. Não existe nenhuma ilegalidade objetiva em relação ao movimento paredista. E ele se comprometeu em reexaminar o processo e disse: se eu tiver a certeza e a convicção do que vocês estão me falando é verdade, não tenho nenhum problema em mudar minha decisão. Mas já comunico a vocês, se eu resolver mudar minha decisão, eu vou chamar os outros desembargadores e nós vamos decidir em colegiado. Porque vai ser uma decisão logo para resolver se é legal ou não esta greve. Então ele deu a previsão de julgamento para sexta-feira que vem. Até sexta-feira podemos ter um fato novo que pode ser um fato positivo para esse movimento de greve. Até lá, mantenham-se na rua e participando dos movimentos promovidos. Uma outra coisa, a greve foi declarada ilegal em uma decisão de início de processo. Esse processo é um processo longo, o nosso recurso vai ser julgado, como eu já disse, até sexta-feira, e essa situação pode ser revertida. A declaração de ilegalidade do desembargador foi uma decisão baseada em inverdades contadas pela Procuradoria-Geral do município. Já falei isso na rádio, não tenho medo de falar isso em lugar nenhum. A Procuradoria inverteu a verdade dos fatos, resumidamente mentiu para conseguir a decisão de ilegalidade por parte do Tribunal de Justiça. Porque se a Procuradoria tivesse juntado o nosso edital, se a Procuradoria tivesse juntado o nosso jornal, demonstrando que o ato foi publicado, o desembargador não teria julgado ilegal esse movimento paredista. Eles jogaram invertendo a verdade dos fatos e isso foi denunciado no processo. Então nós temos a confiança que as provas vão ser analisadas agora com mais cautela e com mais objetividade. Aguardemos o resultado do julgamento desse recurso na sexta-feira. Nós iremos estar confirmando o julgamento, porque eu disse, Antônio Carlos, sexta-feira eu posso ter sessão no Tribunal Regional Eleitoral. Mas quarta ou quinta-feira da próxima semana, vocês podem vir ao meu gabinete
que aí já informa você se o julgamento vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, se o julgamento for confirmado, o ato vai ser em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Não é para criticar o judiciário, é para demonstrar que nós estamos confiantes que o judiciário vai fazer o seu papel, que é julgar o processo com objetividade e imparcialidade. É isso que a gente espera do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ok? Então ficamos assim, vamos aguardar, enquanto isso vamos fazer os movimentos, vamos engrandecer os movimentos, porque é assim que a gente vai ser visto e é assim que nós vamos continuar incomodando. Um outro detalhe, as ameaças estão começando a ficar maiores, tá? As coações estão maiores porque agora nós estamos realmente incomodando o governo. Quanto mais incomodarmos, mais ameaças virão, mais coações virão. Mas nós temos que nos mantermos firmes, porque só assim a gente vai conseguir alguma vitória nesse movimento. Nós vamos para casa do prefeito, vamos para casa dele. A ampliação de jornada, ninguém pede ampliação de jornada por causa de greve. A ampliação de jornada só pode ser cortada quando o próprio servidor pede para tirar a ampliação de jornada ou quando ele descumpre a jornada de forma injustificada. Nós estamos em greve. Esse é o motivo justo para você não estar em sala de aula. Então não existe essa questão de ampliação de jornada ser cortada. Seletivados é a mesma coisa. Tá? Seletivados, contratados, são servidores públicos temporários, têm o mesmo direito que qualquer trabalhador tem no país inteiro. Adesão à greve não é motivo para demissão, para exoneração, nem para processo administrativo disciplinar. Ok? Mais alguma dúvida? O carro